Ê, Dani, você estava escondida, mulher. Você estava escondida. Eu não sei, eu apertava, apertava, apertava e não dava certo. Tá parecendo marinheira de primeira viagem. Ai, olha, não sei, eu acho que o delay daí de Campo Grande para São Paulo, ó. É, sei lá, eu acho que pegou alguns viruzinhos no caminho. Ai, meu Olha aí, olha o pessoal te recebendo aí. Nossa, olha a nossa audiência para onde foi. Cento e Deus, seis pessoas, 107. que Que legal. beleza, Dani, que Ó, beleza. Coração, isso mesmo. Olha, temos muitas fisioterapeutas te vendo, temos muitas alunas te vendo, alunos te vendo, amigos. Então, olha, muito bem, Dani. Com essa audiência maravilhosa, logo de cara, eu já fico muito feliz. A tia Dani é linda, é isso mesmo, tia Dani. Eu não sabia desse apelido, tia Dani. nada. Cada um inventa cada coisa, Vitor. É, né? Imagino. Olha aí, ó, tem uma outra fisioterapeuta, olha aqui a Ju. Muitos fisioterapeutas entrando, olha que maravilha. Acho que Dani maravilhosa. viu, Victor? Acho que o povo Oi. tá com saudade, esse negócio de quarentena, da gente não poder estar na rua, enfim. Não é? Verdade. É, e mesmo porque a situação presencial realmente fica bastante complicada, até quando você mora num prédio, tem uma pessoa muito amiga que é sua vizinha. Quando entra, é uma seriedade que não tem tamanho. Eu falo, meu Deus do céu, não tô, aquela pessoa que você, opa, como vai? Abraçava, dava um beijo, aqui nada. Agora parece dois estranhos entrando no mesmo elevador, sabe? Então, são essas circunstâncias que a gente nunca imaginou que iria viver, né, Dani? É, Mas exatamente. olha, é verdade. Eu estou aqui com a Dani, uma querida amiga de muitas datas, de muitos anos. E, Dani, eu vou deixar você se apresentar. Por favor, fique à vontade, mas muito à vontade, que a câmera é toda sua. Nossa, vou ser o centro das atenções, então. Todinho. Eu só tô, obrigado. Só quero fazer um aviso para as pessoas que estão nos assistindo, é que provavelmente daqui a pouco eu devo suspender os caracteres, as mensagens, para não atrapalhar a apresentação dela. E daí, faltando mais ou menos uns 10 minutos, 10, 15 minutos, eu vou entrar com as mensagens para que ela possa ver e responder algumas perguntas, ok? Então, muito bem. Então eu vou tirar agora as mensagens, desativar comentários, pronto. Dani, é todo seu. Bem, primeiro, é muito bom estar aqui com você, Victor. É muito bom. A gente se viu faz pouco tempo, antes da pandemia, né? A gente se Foi. encontrou aqui em São Paulo e foi muito bom. E assim, agora a gente está junto fazendo uma live, é muito, muito legal, muito bom mesmo, porque a gente gosta de estar com quem a gente tem carinho e trocar informação com uma fera que nem você também é um Ah, você que é. Você que é. porque assim, eu falo que é muito bom a gente ter dentistas que falam a nossa língua e que trabalham junto e que enxerga o paciente não como sua propriedade, sim como sendo um trabalho em conjunto. E a gente sabe que na DTM isso é muito importante, né? E você, há quanto tempo a gente já fala sobre isso? Então eu brinco que no mínimo, há 25 anos eu estou nessa bandeira, né? Desde quando eu saí da universidade e eu comecei a dar curso, foi quando a gente se conheceu. Eu levanto essa bandeira de trabalhar junto, de a gente estar
trocando, eu aprendo a cada dia com um dentista. Eu falo assim que a minha sorte foi ter um orientador dentista, o Fausto Berzin, lá na Sim. Unicamp, em Piracicaba. E ali eu pude aprender muito, né, sobre a visão da odonto e mostrar um pouquinho da visão da físio. Então, eu falo que... E às vezes eu ouço assim, ah, é uma área nova. Não é nova. É que às vezes agora as pessoas estão vindo e estão começando a se interessar cada vez mais. Eu brinco que quando a gente ama o que a gente faz, a gente convence qualquer um de fazer igual, né? Isso é muito bom. Verdade. Verdade. E a gente já... eu tive a oportunidade, eu acho que foi no curso do de quem foi, por favor, que nós fizemos um primeiro curso juntos. Foi na PCD de São Paulo, que estava vários. Agora Quem que estava ministrando o curso? menino! Não, verdade, verdade. Era o Foi lá. Terry Tanaka, Isso. né? E vários outros professores internacionais também. Foi um congresso muito bom que uniu dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, estavam todo mundo junto. Foi muito bom, foi um evento muito bom. E depois eu acabei fazendo um curso com um fisioterapeuta chileno, como é o nome dele, por favor? Rocabado. Então, aí os nossos destinos se encontraram definitivamente, eu com a Dani. Então, nós já participamos de congressos juntos, já demos palestras juntos. Então, a nossa interação é muito positiva e muito intensa, diga-se de passagem. Não só no ponto de vista social, afetivo, que a gente tem um para com o outro, mas principalmente pelo fato dela somar muito. Ela traz muitas informações, inclusive quando eu estive, eu acho que uma das últimas vezes que nós estivemos juntos, nós estivemos na universidade, lá na Uninove, não foi? Foi E ela... Exatamente, e a gente estava conversando sobre um paciente nosso, e ela me mostrando alguns trabalhos que ela está desenvolvendo com áreas maravilhosas, enfim. Nós passamos várias horas lá conversando e eu vendo o trabalho dela. Então, quer dizer, essa interação ela é tão intensa, ela é tão profissional, ela é tão importante, que eu acredito que esse nosso bate-papo sela definitivamente a importância de nós termos fisioterapeutas unindo-se a dentistas e vice-versa, de uma maneira definitiva. Fale, por favor, um pouquinho do teu currículo. Meu Deus do céu, prepare-se. Até parece. Na verdade, como eu falei para vocês, eu sou fisioterapeuta. Aí eu acabei, logo que eu saí da universidade, eu fiz metodista em Piracicaba. Aí eu fui fazer o mestrado e o doutorado na FOP, na Unicamp, com o professor Fausto. Isso porque eu tinha uma professora, a Débora Bevilacqua, que na época ela estava fazendo o mestrado. Quando eu estava na graduação, ela que me inseriu nessa área. E aí, desde então, logo que, enquanto eu fazia o mestrado, eu fiz a formação com o Rocabado. E tudo isso terminou entre o meu mestrado, meu doutorado, minha formação. Em 2002, eu terminei o doutorado. E então, em 97, 98, que eu comecei a trabalhar com isso. Junto com os cursos, eu lembro que a Manoli me convidou para escrever um livro. E aí, em 2005, que eu publiquei o meu livro sobre a importância do tratamento interdisciplinar, né? E aí, continuei fazendo pesquisa. Eu vim primeiro como pesquisadora mesmo, eu estava na Unicamp, e aí eu fui para a Uninove em 2005 também. Falei que tudo começou, na verdade, se uniu em 2005. O livro nasceu em 2005, minha primeira filha das 3 nasceu em 2005. Eu fui para o programa de mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação na Uninove em 2005. E continuo estando lá até hoje, com uma linha de pesquisa que é voltada para a TM. Então, tudo que estuda articulação temporomandibular, postura, a parte muscular com eletromiografia, com baropodometria.
E quando as pessoas lançam alguns desafios, eu gosto de desafios, eu acabo abraçando. Então, ali eu oriento fisioterapeuta, dentista, que é o meu público mais, um público-alvo, né? Verdade. Então, isso é muito legal, porque... e aí a gente faz os atendimentos lá também. Então, dentro da universidade, porque em 2007, 2007 eu parei com o consultório particular e aí eu me dedico aos atendimentos dentro da universidade. Então, geralmente os pacientes me procuram, eu acabo fazendo as avaliações ali e reencaminho para os meus alunos de mestrado, de doutorado, que aí assim, de onde você é? Eu vim de Brasília. Vamos ver quem está em Brasília, que fez já a minha formação. Eu sou de Campo Grande. Tem uma boa aí para você, a Mariângela, hein? Em Campo Grande. Então, e assim a gente vai trabalhando. E quando é em São Paulo, eu tenho um monte de pessoas ótimas que estão do meu lado. Eu falo assim que eu sou privilegiada com os meus alunos, cada um melhor que o outro. E os alunos de iniciação científica, então, eu estou com uma leva assim, nota 1000, que são ótimos, e a gente está fazendo atendimento online nessa quarentena, então assim, legal. São intensos, né? E eu falo assim que eles me motivam, são o meu combustível. Que coisa boa, mesmo porque partindo do princípio da onde esses frutos foram gerados, a árvore que está gerando todos esses frutos é frondosa, bom, não preciso nem dizer. Então, só dá frutos maravilhosos mesmo. Então, isso... E lembrando que também parece-me que nós temos um projeto de oximetria, né? Que vamos fazer juntos, se Deus quiser, para fazer algumas publicações, não é isso? Exatamente. Na verdade, você me apresentou, né? Você me apresentou o Biologix, e aí, a partir daí, eu descobri algumas coisas em mim, né, Victor? E assim, aí logo na sequência, três profissionais me procuraram, 2 dentistas e uma médica, que gostam de trabalhar com sono e trabalham também com terapia neural. E aí elas queriam trabalhar junto com o sono, e aí logo me veio você. Eu falei assim, nossa, o Victor, ele me apresentou o Biologix, e eu acho que é uma ferramenta muito legal para a gente trabalhar. Elas adquiriram, o projeto está pronto, e aí a hora que a gente iniciou, os alunos de iniciação científica recrutou paciente, e aí veio o Covid-19. Então, a gente está esperando, na verdade, isso passar logo para que a gente possa voltar com as nossas atividades. Yes. A sua ideia e expertise, a gente junto com as meninas. Muito obrigado, querida. Querida, o pessoal quer te ouvir. Fale a respeito da nossa interação. A câmera é toda sua. Seu celular é seu mesmo, então manda bala. Bem, a proposta de hoje, na verdade, a gente pode falar muitas horas, né? Eu sempre brinco isso junto com a Itana, que é a fisioterapeuta que dá curso comigo, Itana, e a gente tem que cortar a língua às vezes para poder parar de falar um pouco, mas é muito bom porque a físio hoje ela trabalha em todas as áreas da medicina e junto com a odontologia também, podendo contribuir muito com esse paciente que tem disfunção temporomandibular. E a proposta que você me fez foi falar um pouquinho da DTM e da postura. Então, eu amo falar sobre isso, é um assunto muito polêmico em relação à evidência científica. Então, para eu poder organizar um pouquinho as ideias, o que eu fiz? Eu preparei uma aulinha. Então, eu vou virar minha câmera para que eu possa falar com vocês e fazer uma linha de raciocínio em cima do tema que a gente está abordando, tá? Ok. Espera lá. Deixa eu só abaixar. Beleza. Espera lá. Dá para ver aí bem, Victor? Dá.
Baixa aí, vamos ver. Isso, baixa um pouquinho mais. Aí, centralizou. Só afastar um pouquinho. Isso. Então, Ótimo. assim, na verdade, eu vou só para fazer um merchan, né, Victor? Esse livro está esgotado, Lógico. que foi o meu primeiro projeto. Então, eu brinco que eu fiz 3 filhas, escrevi um livro e plantei uma árvore. Então, eu estou com missão cumprida. Vamos lá. Verdade. É muito importante a gente que é clínico, né? Eu falo que a minha formação é clínica, mas eu sou uma cientista. Então, a minha base sempre foi movimentada desde a universidade por evidência científica. E hoje em dia a gente fala muito sobre isso, né? Então, a gente ensina o aluno da graduação que é importante que a gente possa pensar num tratamento, mas para que a gente abrevie tudo isso, vamos buscar a ciência. O que tem de bom? O que é igual a placebo? Ou seja, que eu vou perder tempo? Ou o que é melhor para que eu possa ganhar um custo-benefício com o meu paciente? Então, já que a gente está falando de um assunto tão importante, é importante a gente lembrar, para poder fazer esse link com a postura, que a DTM é um grupo heterogêneo de patologias do sistema estomatognático, caracterizado por dor, limitação funcional da TM, alterações biomecânicas, alterações do músculo da mastigação. Então, essa é uma imagem do meu livro que eu gosto bastante. E lembrando que ela é multifatorial. Dificilmente a gente vai falar que é uma única causa que foi decorrente à disfunção temporomandibular. Então, nesse sentido, é importante que a gente possa construir uma linha de raciocínio, e aí eu trouxe 2 artigos. A literatura tem muita coisa. E quando a gente fala sobre relatos de postura, lá em 1968, antes mesmo desse artigo, que eu já vou falar dele, Ricketts já falava da associação entre postura com fatores funcionais com a respiração, considerando que a manutenção de um espaço, o Ricketts, a manutenção de um espaço nasofaríngeo suficiente pode exigir alterações. Então, isso já vem, né? E assim, tem um outro artigo que saiu, uma revisão também em 2013, e ele fala sobre as evidências da postura, com a morfologia crânio-facial. E eles encontram, isso foi na European Journal of Orthodontics, que eles encontram associação significativa entre postura, de cabeça e cervical, com a morfologia crânio-facial. Eles falam que no plano sagital existe um coeficiente de correlação significativa entre as variáveis posturais e morfológicas, como também existe diferenças entre os grupos esqueléticos. Então, assim, o que eu falei para vocês é que é muito legal quando a gente pode unir a pesquisa à parte clínica. Então, eu como clínica, eu tenho que ter também uma visão científica, porque hoje em dia a gente fala em fisioterapia, odontologia, medicina baseada em evidência. Então, a gente se respalda também muito na ciência. E isso facilita, abrevia os passos também para os nossos alunos. Então, o que eu falei para vocês, eu vou voltar só para que a gente possa fazer na verdade, uma linha de raciocínio. Então, lembrando, a disfunção temporomandibular, ela é um grupo heterogêneo de patologias do sistema estomatognático, caracterizado por dor, limitação funcional da TM, alterações biomecânicas, alterações musculares. E pensando que ela é uma etiologia multifatorial, então dificilmente o nosso paciente chega com uma única queixa. Ele sempre chega com várias queixas.
E dentre elas é muito importante a odonto, a físio, olhar para o comportamento postural também, que é o foco da nossa aula. Então, eu estava falando anteriormente para vocês que lá em 1968, Ricketts já publicava, já tinha relatos na literatura sobre a associação entre a postura e fatores funcionais com a respiração, considerando que a manutenção de um espaço nasofaríngeo suficiente para exigir exige alterações posturais. E que as vias aéreas obstruídas, elas estavam conectadas numa pesquisa que foi desenvolvida com a extensão da coluna cervical, da cabeça, na verdade. Então, já em 68, a gente tinha esses relatos e a literatura é vasta. Então, hoje eu trouxe 2 artigos que eu acho que são importantes. Essa revisão sistemática, que foi feita por um grupo forte em pesquisa, a Thaís Chaves e a Débora Bevilacqua, lá de Ribeirão. E nessa revisão, eles falam das relações entre a postura corporal e também a função temporomandibular. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, é importante lembrar, assim, existem outros relatos na literatura. Em 2006, a Susan Amidio, que é uma grande pesquisadora também, e David Magee, escreveu uma revisão sobre esse assunto. Em 2009, o Giuseppe Perinetti também faz uma revisão sobre esse assunto. Em 2013, o Paulo Caria, junto com o Rocha, também faz uma revisão. E essa de 2014, que foi a última revisão que tem sobre esse assunto com propriedade. Então, essas revisões, principalmente a revisão que foi guiada pela Susan e pelo Rocha, eles consideram que os estudos relacionados à postura, crânio cervical e a DTM. A revisão feita pelo Giuseppe, eles não incluem a postura crânio cervical. Essa revisão feita pela Chaves e pela Débora, eles abordam sobre os desalinhamentos posturais globais, estáticos e a DTM. Então, esse tema ele é muito importante e, ao mesmo tempo, muito controverso, porque também há estudos dizendo que não existe relação, mas também há estudos com baixa qualidade metodológica, que é várias das conclusões das nossas revisões sistemáticas. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de aplicação clínica, tá, Victor? Então, por que essas revisões, esse tema ele é importante? Porque ele pode ajudar a determinar fatores ou perpetuantes no desenvolvimento das DTMs, lembrando sempre que ela é multifatorial. Sim, a literatura sim. Ela mostra que após o tratamento postural, e tem alguns artigos que mostram isso, que há alívios no sintoma da DTM. Então, Fischer já falava isso. Então, a revisão em específico, que essa que eu estou mostrando para vocês, ela faz uma divisão entre DTM artrogênica, DTM mista e DTM muscular. Então, os 2 trabalhos que são citados nessa revisão, que na verdade introduz ela e que são trabalhos da Susan, eles mostram também que existe uma relação mais íntima em relação à boa qualidade metodológica dos estudos quando relaciona DTM muscular e postura. E existe uma relevância clínica que ela pode facilitar a interpretação dos resultados na prática clínica. Então, por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês algumas coisas que a gente faz no laboratório e que a gente sempre está relacionando todo o sistema estomatognático com a postura. E quando a gente interfere numa das
do subsistema, seja a fala, a mastigação, deglutição, a mastigação e a própria postura, a gente consegue um reequilíbrio. Então, isso vai ao encontro, na verdade, com o que é essa revisão feita pela Thaís Chaves e pela Débora. Agora, esse artigo em específico não é uma revisão sistemática, é um estudo transversal, que é de 2019, é fresquinho, e ele foi muito feliz nas avaliações porque ele traz imagens. Eles avaliaram 120 pacientes, sendo que 90 tinham DTM e os outros 30 não eram pacientes com DTM, eles classificam como saudáveis. E eles fizeram várias tomadas, vários estudos radiológicos e análises de radiografia sagital. E eles concluem que existe uma relação. Então, eu só vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, Dani, eles fazem Oi. Se você conseguir chegar ou o computador mais perto da tela e tirar essa parte onde aparece evidência, aí mais um pouquinho. Ótimo, beleza. Ótimo. Beleza. Pode, então, assim, pode explicar. Ó, ele avaliou vários ângulos, certo? O ângulo crânio-vertebral, o ângulo de Hobbes. Então, ele faz vários traçados. Ele avalia cada ângulo vertebral. Ele avalia o ângulo a partir do processo odontoide, que é da segunda vértebra cervical. Sim. E ele faz algumas avaliações em relação a pontos da base do crânio com as vértebras e espaço por espaço, de C1 a C7. E o que ele observou? Ele observou, né? Eu vou falar para você. Depois, Victor, eu fiz uma pasta para que você possa disponibilizar isso. A gente disponibiliza isso para os alunos, tá bom? Tá, daí você manda para mim, eu mando pelo Telegram para eles. Tá bom, também posso mandar pelo direct, a gente faz isso. Então, o grupo 1 é um grupo saudável e ele subdividiu os grupos com DTM. E a gente observou que em todas as comparações existia o quê? Um aumento desse ângulo. Então, sempre em relação ao grupo saudável. Então, mesmo em relação ao ângulo, quanto a cada vértebra, a comparação de C1 a C7 com a base do occipito, e a única avaliação que ele observou que havia uma diminuição era dos espaços intervertebrais. Então, existe um aumento dos outros ângulos e uma diminuição de espaço de cada vértebra em pacientes com DTM. Então, ele conseguiu mostrar por exames que os pacientes que não apresentavam disfunção temporomandibular apresentavam uma normalidade nesses ângulos. E os pacientes que... E nos pacientes com DTM? Tinha, em algumas avaliações que são de ângulos, eles apresentavam aumento desse ângulo. E em outros, que no caso de cada vértebra, ou seja, o espaço intervertebral ia diminuindo. Então, mostrando a relação. E está muito bem desenhado. E aí eu gosto de mostrar essa imagem, ó. Por quê? Ótimo, ótimo. Aqui eu tenho uma imagem do meu livro, que é Anatomia, mas que eu tenho todos os músculos que estão na face, que pertencem ao sistema estomatognático e à mastigação, então masseter, temporal, digástrico, eu tenho o econ, eu tenho o trapézio superior, isso em elásticos representados. Então, se eu movimento qualquer um desses elásticos, o que acontece? Eu mudo a posição craniana. E o único osso móvel do crânio é a mandíbula. Então, eu mudo a posição mandibular. Então, aqui eu sempre gosto de chamar atenção que se eu tenho uma alteração de contatos oclusais,
Por exemplo, aqui nessa imagem dos elásticos não tem dente, aqui tem. Então, se ele ocluir... Prestem atenção, os alunos nossos também, por favor. Essa informação é de suma importância, por favor. Repete, por favor, essa última frase. Se tiver alteração, continua, nos elásticos. Então, se eu tenho qualquer alteração em um desses elásticos, o que acontece? O único osso móvel do crânio é a mandíbula. Uma vez eu mudei a posição craniana, por exemplo, uma alteração cervical, eu mudo também a posição mandibular. Então, eu mudo os contatos oclusais. Eu mudo a relação da articulação em relação à fossa. Então, e isso estou falando de condição muscular, eu não estou falando de nenhuma degeneração. E aí, ó, a gente vai a fundo. Olha esse músculo aqui, Victor, ó, que vai lá do crânio e se insere no sacro, que é o ilho costal. Sim. Se eu tenho uma alteração no sacro, eu posso ter uma alteração no crânio. E quem tem o osso do crânio? A mandíbula. Então, eu posso ter uma alteração na posição mandibular, eu posso ter uma alteração na função, e o vice-versa também. Por isso que tem técnicas crânio que a gente utiliza para tratar esses pacientes. Então, na verdade, às vezes, a gente é muito simplista em olhar só para a boca e olhar, às vezes, para a cervical, mas é um conjunto de músculos que estão envolvidos. Nós somos em cadeia. Então, é difícil dissociar uma situação. Então, isso eu estou falando de biomecânica, ok? Quando eu olho também para músculos que estão fixados na mandíbula, que vão para o crânio, que vão para a escápula, enfim. Então, para que a gente possa entender que existe um elo, né? Somos que nem elos de corrente. Então, um músculo depende do outro. Então, vamos supor, às vezes você fala assim, o paciente tem uma alteração na escápula, lá no ombro, lá atrás. Então, vamos lá. Então, assim, é muito importante, tanto o físio quanto o dentista, olhar para esse componente postural. Então, da mesma forma que eu vou olhar para a boca do paciente, vou identificar como que se encontram os contatos, vou pedir para que ele... eu vou avaliar mais a fundo e vou passar isso para o dentista que está em conjunto comigo. É muito importante o dentista também identificar se o paciente tem alguma alteração cervical e perguntar se teve. Você chegou a escutar que eu falei de uma paciente ou não? Não. Tá, então teve uma paciente nossa que ela teve uma lesão cervical e ela foi fazer cirurgia ortognática, mas ela não avisou isso para o bucomaxilo. E quando ela fez cirurgia, o que aconteceu? Ela saiu com muita dor cervical. E ela tinha muita dor de cabeça. E aí, depois, numa conversa, que a gente... Ai, Dani. Dani travou de novo. Tá me ouvindo? Tá, estou te ouvindo. Continua. Tá? Pode continuar? Pode. Você trava. Ai, gente, eu não sei. Eu tô até desanimada já. Não desanima não. Toma um Red Bull. Vamos lá. Então, essa paciente, ela acabou indo para a cirurgia ortognática com uma lesão cervical e o resultado foi cefaleia. Por quê? Porque reposicionou, mas também durante a cirurgia teve uma movimentação da cervical, né? Então, essa relação é muito importante. Eu acho que a físio e a odonto tem que olhar com muito carinho para os músculos, porque quem movimenta são os músculos, certo, Victor? Então, função é músculo. E se eu não tenho uma boa harmonia muscular, o que vai acontecer? Eu não vou ter uma boa função. Vai ter uma boa função e vai ter um desposicionamento mandibular também.
Exatamente. E aí, uma coisa que eu acho muito importante dentro das nossas avaliações, a teleradiografia lateral, o traçado do rocabado, os traçados cefalométricos, enfim, é importante a gente avaliar também a função do osteoide, porque ele, além de auxiliar na deglutição, quando ele está acima da área do triângulo ióide, significa que tem uma hiperatividade dos músculos inframandibulares e pré-cervicais. E aí, Exatamente. se a gente não leva isso em consideração, o paciente não vai ter todo o seu benefício em relação ao tratamento. Então, se a cabeça anterioriza, o pescoço também é levado para frente, aciona o osteoide em direção ao externo e, consequentemente, modifica a posição da mandíbula. Então, a gente está falando do quê? De condição muscular, condição postural. Uhum. Certo? Exato. Posso fazer uma pergunta? Até duas. Oh, que legal. Então, como se explica, por exemplo, será que aí você consegue achar uma explicação para muitos pacientes que chegam com dores na mastoide, na região da mastoide? Tenta me explicar isso. Então, o que acontece, Victor, existe uma tendência... Então, eu vou te fazer outra pergunta. Esses pacientes apresentam uma mastigação unilateral? Esses pacientes apresentam uma inclinação de cabeça? Então, isso Sim. tudo são trações que acontecem, né, no tecido muscular, eu falo assim, na fáscia, que vão gerar pontos gatilhos e pontos de dor. Então, é muito importante a gente fazer essa relação. Porque uma das coisas que eu sempre observo nos pacientes é o quê? Dificilmente você vê o paciente alinhado. Ele Exato. sempre ou ele está para um lado ou ele está para o outro, e o lado que ele inclina a cabeça é o lado que ele mais mastiga. Isso é fato, né? Exato, então, assim, exatamente. Geralmente isso coincide, porque você vai ter um stretching, né? Um alongamento daquele músculo também. Você tem tensão e você tem alongamento. Então, aí Exato. o paciente começa a ter as dores locais. Exatamente. E eles, na grande maioria deles, relatam mastigação unilateral. E a gente, às vezes, na própria consulta, conversando com ele, você vê um stretch de um lado, alongamento do outro. Quer dizer, é uma situação muito comum. Então, é importante você frisar essa condição, porque todos os pacientes, às vezes, nos tratamentos que a gente preconiza clinicamente, nas nossas clínicas, melhoram muitas coisas, mas tem algumas que ficam realmente pendentes e dependentes da postura, dependente da avaliação. Essa é uma delas. Muitos, mas eu diria para você que 70% dos pacientes chegam e falam, olha, eu até melhorei daqui, até melhorei aqui, mas olha, aqui ainda eu sinto, ele aponta, fala, é essa dor, dói muito essa região. Então, quer dizer, soma-se a isso, um hábito de se alimentar de forma errada, a uma condição postural de forma errada, é óbvio que a gente vai encontrar uma situação dolorosa dessa maneira como você está colocando. O que eu vejo, Victor, assim, a gente vê muito resultado nesses pacientes que, quando a gente tem uma proximidade com o dentista ao ponto de avaliar junto e identificar junto algumas situações, porque às vezes é importante a gente trabalhar em conjunto no tratamento odontológico com essas posições cranianas, porque a gente pode facilitar o tratamento para o dentista. Porque você está facilitando essa condição muscular. Porque o músculo ele pode ser um cabo de guerra. E aí ele pode ser um obstáculo durante todo o tratamento odontológico, entendeu? Então, assim, eu vejo muito positivo esse trabalho engrenado, né? Concomitante com a odonto. E eu diria para você, eu diria que os pacientes que nos chegam com DTM são pacientes que estão fragilizados e eles falam, e eles nos dizem assim,
me indique o que você quiser. Eu estou à sua disposição. Então é a hora de você, se você observa que existe essa possibilidade de já imputar na cabeça dele, estou dizendo profissional dentista, de imputar na cabeça do seu paciente que a condição, você não pode melhorar só alguma coisa, ou você melhora tudo, ou sempre ele vai ficar lembrando de você por uma coisa que... Porque paciente, eles fazem assim. Doutor, olha, eu dói 1, dói 2, 3, 4, 5, 9, 10. Tá. Você melhora quase tudo. Daí ele fala, e aí, como é que você está? Olha, o 7, 8, 7, ele leva o mesmo tempo que ele explica todos, reclamando só desses 2 probleminhas. Então, esses probleminhas que podem fazer o paciente ficar altamente vigilante em relação somente a esse problema, pura e simplesmente ele vai incomodar o dentista e o dentista não está conseguindo entender que a condição postural, ela está envolvendo também todo o teu trabalho. Se o dentista não se der por conta de que esse conjunto tem que ser harmonizado para você ter o paciente como um todo, sempre vai ficar pendente. E um dia esse paciente vai voltar. Vai voltar e vai reclamar e talvez volte mais estressado, com mais sintomatologia e falando, olha, aquilo que o senhor me prometeu, voltou tudo de novo. Quer dizer, entendeu como é que é? Continua, Dani. Na verdade, assim, o que eu vejo, Victor, e eu sei que você faz isso com maestria, é a gente explicar muito bem para o paciente, e eu gosto de explicar toda a mecânica para que ele possa entender. A partir do momento que ele entende, ele aceita o que é feito como tratamento, né? Porque tem alguns que questionam. Fala assim, mas por que isso? Mas por que eu preciso também fazer tal coisa? Enfim, então eu vejo que a partir do momento que a gente consegue mostrar, e até brinco que esse slide dos elásticos, ele é muito esclarecedor para o paciente. Autoexplicativo. Ele não consegue. Vamos lá. Então, assim, uma das coisas que o Rocabado, ele anda falando muito sobre isso, e eu gosto também de mostrar, é a relação da C0, C1 e C2 das vértebras cervicais com a base do crânio e com a mandíbula. Então, essa tomada a gente faz de boca aberta, a gente solicita para o paciente fazer de boca aberta, para que a gente visualize aqui, ó, a segunda vértebra cervical e aqui a primeira vértebra. Então, eu vou observar se existe, como que estão esses espaços, e como estão esses espaços também entre as arcadas? Porque eu também preciso avaliar o plano oclusal. Por quê? Se eu tenho uma alteração no plano oclusal e eu tenho uma alteração cervical, com certeza essas alterações podem ter relação. E se eu não melhorar essa condição cervical, eu não consigo melhorar essa condição mandibular também. Então, a gente consegue, com manobras simples de mobilização craniana, melhorar e restabelecer essas alterações. Então, por exemplo, ó, avaliar os espaços, identificar... Aqui é um processo espinhoso da segunda vértebra, então ele está desalinhado do odontoide, ó. Quando a gente pensa na linha média. Então, aqui está representando uma rotação. E essa rotação, ela está implicando também na função do meu paciente. Então, eu falo que quando esse paciente chega e eu consigo avaliar a teleradiografia lateral, milímetro, então eu tenho uma rotação posterior. Tá me ouvindo? Travou, mas agora vai. Alô? Rotação aqui, ó. Acabou posterior do... Parou? Tá me ouvindo? Tá travando de novo. Agora tô. Continua. Tá me ouvindo? Tá. Então, assim, quando eu tenho uma rotação posterior do crânio, ou seja, o espaço suboccipital está diminuído, então o meu crânio está rodado posteriormente. E o que significa isso? Não me ouve? Não, tô te ouvindo. Eu tô mostrando, seria isso, né? Ah, sim.
Isso! Você não me dá legenda, como que eu vou adivinhar? Então, assim, ó, eu tenho a diminuição aí desse espaço suboccipital, significa que meu crânio está rodado posteriormente. Então, qualquer artefato que o paciente, está me ouvindo? Coloque Tô. entre as arcadas, eu posso aumentar ainda mais essa rotação. Alô? Alô? Eu parei de Alô? falar. Voltou? Voltou. Estão Voltou? acabando seus créditos. Seus créditos na internet. Eu acho que Vai, fisioterapeuta é pobre, né? Pobre, tá bom. Eu conheço bem pobre. Continua que agora melhorou. Continua, aproveita agora. Vai logo. Vamos, Dani. Calma. Então, assim, ó, quando eu tenho uma diminuição no espaço suboccipital, qualquer artefato que eu coloque na Preste atenção. Paciente, por exemplo, preste atenção. Preste atenção. Posso piorar essa diminuição. E o paciente, ele vai vir dizendo que tem dor. E não é a placa que foi mal feita, nada disso. É porque ele já tinha uma diminuição do espaço suboccipital. E não foi observada nem pelo dentista e nem pelo outro profissional, no caso, o fisioterapeuta. Então... Dani? Posso de solicitar? Dani? Oi, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tô, pode continuar. Vamos lá. Eu gosto de solicitar a tele em função. Eu peço para fazer em extensão e eu peço para fazer em flexão. Por quê? Para que a gente possa avaliar como se encontra esse espaço. Tá me ouvindo, Victor? Tô. Eu estava falando do movimento. Então, assim, ó, quando eu solicito também a teleradiografia lateral, eu solicito com o paciente em movimento. Então, era o que eu estava mostrando para vocês. Então, aqui, ó. Então, é importante eu solicitar para ele que faça a flexão, aí eu faço, observo esse espaço, e na extensão, certo. Desculpa, e aqui na flexão, observe esse espaço. Tá. Se esse espaço estiver diminuído, significa que eu tenho uma alteração também. Com certeza, na estática isso vai estar. Então, esse é um caso de um paciente que tinha uma diminuição severa e depois de o tratamento, olha como ficou, fazendo o mesmo. Entendeu? Dani. Oi. Repita novamente essa explicação por uma razão. A sua internet ficou muito boa agora, ficou excelente. Excelente. Então pode começar a falar aí tranquilamente e volta novamente essa explicação porque ela foi muito boa. E para os meus alunos aí prestar atenção nesse detalhe importante. Pode começar, Dani. Então assim, ó, na teleradiografia lateral é importante a gente observar o ângulo suboccipital. Se esse ângulo está normal, ou seja, mais ou menos 6,5 milímetros, certo. Eu tenho uma função craniana normal. Okay. Normal. Isso, normal. Se esse espaço está diminuído e eu coloco qualquer interface interoclusal, eu já tenho uma rotação posterior, então eu vou aumentar ainda mais na verdade, eu vou diminuir ainda mais esse ângulo. E aí o paciente pode ter desconforto. E não é porque a placa foi mal feita, é porque por conta da própria rotação. Isso. Certo. Então, é importante eu solicitar o paciente em movimento. Eu faço extensão, faço a imagem, peço para fazer flexão, faço a imagem.
Então, o que eu tenho que encontrar? Eu não posso encontrar grudado, tá vendo? Certo. Está Agora, separado aí, não está? tá separado, os dois estão Certo. separados. É que na Ah, você extensão... tem um outro caso clínico que mostra Isso. Aí aqui é um caso. Então, por exemplo, aqui ó, não tem espaço com o Não. paciente fazendo flexão. Ele mal consegue fazer a flexão. E depois do tratamento, ó, ele consegue fazer, melhora a condição de flexão e melhora o espaço. Então, aqui ainda não está 100%, mas eu estou no caminho que esse paciente, ele não pode estar fazendo nenhum trabalho interoclusal, por exemplo, o uso de uma placa, porque senão ele vai ter cefaleia, porque tem Exatamente. compressão. Me diz uma coisa, sendo prática agora, no quesito orientação, Tá. passa para os colegas qual é o tipo de radiografia que seria interessante os cirurgiões dentistas também pedirem para poder fazer essa avaliação e entenderem a necessidade dessa inter-relação. Tá. Dê o nome da radiografia e as posições, por favor. Então, teleradiografia lateral, eu peço para fazer em posição funcional, que eu chamo de self-balance, sem muito ajuste, sem muito reorganização, como os centros de radiologia fazem normalmente, tá? Mas, então, você pede... Posição mais funcional possível do paciente, sem ficar muito reposicionando. Certo, mais funcional, sem reposicionar. Isso. E isso é possível. Vou pedir ainda. Isso é possível, tá, Victor, porque eu tenho contato com alguns donos de clínicas de imagem da odonto, e a gente já ficou várias horas fazendo, sabe? Eu peguei minha filha como modelo e para eu mostrar para ele que era possível. Aí, certo, aqui é a mesma teleradiografia, porém, você pede para fazer a extensão máxima da cervical e a flexão. Certo. Tá bom? Certo. Só um minuto. E aí, nossa, doutor, tá muito boa a internet. É importante que o paciente, aqui nessa situação, esse exame geralmente o paciente faz em pé, certo? Uhum. E quando ele faz em pé, eu oriento eles fazerem descalços. Por quê? Porque eu não tenho interferências também do calçado. Isso eu sempre trato junto com o pessoal que está acostumado comigo quando eu faço solicitação de exame. Ok? O outro certo, exame excelente. é esse aqui, ó, transoral. Então, a tomografia ou o raio-x. Na tomografia transoral fica melhor do que o raio-x, mas os dois funcionam. Boca aberta, para que eu possa ver C0, C1 e C2. Quer dizer, C1 e C2, né? Tá. E aqui, nesse slide, eu falo que eu gosto bastante de mostrar que, às vezes, o paciente chega para a fisioterapia e o fisioterapeuta não olha para a condição da face. Ele olha do pescoço para baixo e vai trabalhar com as rotações, com as alterações podais. E esse paciente, às vezes, não melhora quanto deveria. Por quê? Chega um pouquinho mais perto. Tá bom assim? Aí. Nossa, excelente. Então, esse paciente, às vezes, ele chega para físio com várias alterações posturais e o físio não olha para a boca. E aí vai tratar e não tem uma melhora significativa. Por quê? Porque ele precisa ir no dentista. Às vezes ele tem uma mordida cruzada, uma alteração esquelética ou às vezes só dentária, que se eu não melhorar a condição dentária, a condição postural da mandíbula, eu também não vou conseguir melhorar essa condição postural. Então, é um caminho de duas vias, tanto crânio-caudal quanto caudal-craniano. Então, o físio precisa se atentar e o dentista também precisa se atentar.
Então, é Exatamente. importante a gente observar quais são esses desequilíbrios. E eu gosto de falar para o paciente, fique na sua posição funcional. Se ele, porque geralmente você fala assim, vamos avaliar a postura, ele se alinha, né? E eu Uhum. preciso identificar como que ele é no dia a dia, Dia, exatamente. né? Porque o que acontece? A gente tem músculos da cadeia posterior e músculos da cadeia anterior que vão estar tracionando. E eu preciso de um equilíbrio antero-posterior. E isso vai envolver tudo. Não só a cabeça, não só o joelho, não só a coluna, mas o corpo como um todo. E a fisio, a odonto precisa estar alinhado nesse sentido. Então, aqui, ó, para que vocês identifiquem, a gente faz isso muito no laboratório. A gente avalia a condição da baropodometria. Então, como que se encontra a postura do paciente em relação aos pés? Olha esse caso, Victor. Então, o paciente, aqui, ó, ele tá com a placa desajustada. Olha o desequilíbrio em relação aos pés. E aqui nesse, ó, placa ajustada. Olha a posição podal. Mostra de novo. Então, aqui, ó. Antes ele com a placa desajustada. Tá vendo que existe uma linha aqui, um ângulo? Sim. Tá vendo que eu não vejo todos os dedos aqui, não vejo o pé inteiro? Aí eu faço a atividade eletromiográfica desse paciente, então os temporais e os masséteres. Aí se faz o ajuste. Certo. No caso, o dentista faz isso. Lá no laboratório, quem faz isso junto com a gente é a Ludmila, que é a minha aluna de doutorado. E aí, ó, depois que ajustou a placa, então o que acontece? Essa linha, ó, fica mais equilibrada. Eu começo a ter os elementos podais mais evidentes e a minha atividade eletromiográfica, lógico, é imediata. Distribuído. Começa a distribuir. Então, eu acredito que ao longo do tratamento isso vai melhorando cada vez mais. Então, verdade. A gente está utilizando muito no laboratório essa avaliação conjugada. Podal. Né, do podal junto com a boca, olho, boca e pé, porque a gente acaba avaliando também convergência ocular, enfim. Então, aqui, mais para mostrar, assim, nós somos um conjunto de músculos. E não adianta querer separar essa pequena articulação do restante. De todo o conjunto. De todo o conjunto. Então, a gente precisa ter essa visão e a gente precisa, e aí que eu volto, né? Existe a evidência, a gente está trabalhando para isso. Então, a gente vê muito na literatura e a gente sabe que para fazer uma pesquisa, para a gente trabalhar hoje com ciência, a gente precisa de fomento, a gente precisa de paciente, a gente precisa de uma amostra grande para poder extrapolar para o que a gente está fazendo e nem sempre isso é possível. Então, quando eu leio e observo que a amostra não era heterogênea, que faltou, que não foi bem distribuído, as avaliações, enfim. Então, a gente precisa também se esforçar quanto pesquisadores a tentar buscar para mostrar o quanto essa relação é importante. E a gente está tendo isso agora, né? Está saindo alguns artigos mostrando, mas ainda existe muita controvérsia. Então, vou voltar aqui para mim. Então, assim, o que eu vejo é que essa relação da clínica é importante com a evidência científica e também essa relação entre os profissionais. Porque não é porque eu sou fisioterapeuta, eu não vou ler sobre a odontologia e vice-versa. Eu acho que a gente precisa andar num paralelo para que a gente consiga somar em relação ao nosso paciente. Porque quem sai ganhando é o nosso paciente, né, Victor? Então, a gente abrevia, né, a gente abrevia o tratamento, a gente abrevia as condições que o paciente se encontra de cansaço, de ter passado por inúmeros profissionais, por ter tomado inúmeras medicações. E às vezes a gente recebe paciente lá na faculdade que faz 10 anos, 8 anos que sofre
e a gente acaba fazendo essa relação e o paciente sai da dor, assim, um mês, 20 dias, e aí a gente fala, olha, não é porque saiu da dor, é porque você está curada. Agora a gente precisa equilibrar tudo isso, né? Então eu acho que é muito importante o nosso trabalho em equipe. Olha, e eu vou dizer uma coisa para você, Dani. Apesar que eu sou suspeito para falar, você já esteve comigo na minha clínica de atendimento em São Paulo, né? E você viu o tanto que a gente coloca. Você já esteve, ela, para vocês terem uma ideia, já esteve eu, a paciente e ela juntos, nós três conversando, sabe? Então, isso que eu acho importante. O fato de, por exemplo, a Dani não estar totalmente disponível para atendimentos clínicos, evidentemente que em São Paulo eu também tenho uma outra colega que ela também conhece, que chama Dani também, e tamanha importância quando a Dani Biasotto não está disponível também. Eu tive a sorte também de nós termos feito esse curso, eu, a Dani Biasotto e a Dani, puxa, me esqueci agora e vou lembrar o nome dela. E a gente sempre está junto. E para você ter uma ideia, Dani, eu vou, nas minhas lives, nós vamos ter 3 fisioterapeutas. Você abrindo o carro, você como carro-chefe abrindo a tudo isso. A outra Dani que vai falar sobre um caso clínico muito, mas muito complexo, onde o emocional estava altamente comprometido, mas muito comprometido, e que eu até te convido, Dani, para você assistir a apresentação da Dani, e também vamos ter de uma outra colega que é doutora na USP, e ela vai falar sobre zumbido. Olha aonde está avançando a fisioterapia. Está chegando numa condição de nós que temos como o nosso calcanhar de Aquiles muito a condição do zumbido, por exemplo, sim, e algumas condições posturais que hoje a gente, tendo já essa inter-relação, já encontramos mais facilidade de deixar nosso paciente no equilíbrio 1, 2, 3 meses no máximo. Ele já está, evidentemente, já muito bem tratado e já melhorando bastante. E o outro nosso ponto é justamente o zumbido, onde os fisioterapeutas, os otorrinos já lavaram as mãos. Quando eu digo isso, por quê? A gente encaminha para um otorrino, ele fala, olha, toma ginkgo biloba, toma isso, faz teste de audiometria. A gente sabe que existe uma perda auditiva relacionada com o zumbido. Mas o detalhe é, bom, mas e aí, como é que você, otorrino, resolve? Não tem um remédio para você. Então, cabe a nós, dentistas e fisioterapeutas, a prova disso é que, então, na próxima segunda-feira, dia 29, se é segunda ou terça-feira, não estou me lembrando, eu acho que é terça-feira, dia 29, é a apresentação do zumbido, sendo dito também por uma fisioterapeuta. Então, quer dizer... A gente tem muito resultado, viu, Vitor? Quando não tem nenhuma lesão auditiva, né? Lógico, vai acabar ocorrendo também, mas assim, a fisio anda tendo muito resultado em melhorar a condição do zumbido. Às vezes não some, mas diminui, que o paciente começa a ter qualidade de vida, né? E isso está relacionado com o quê? Com postura. Exatamente. E observem que se você, cirurgião dentista, dissociar por completo essa situação, você sempre vai emperrar em determinadas situações. Que são essas, por exemplo. O paciente chega com 1 quilo de sintomas para você, você resolve 90% e ele vai sair falando dos seus 10%. Ele esquece tudo que você melhorou. Eu estou certo ou estou errado, Dani? Não, tá certíssimo, tá certíssimo. Então, e daí ele acaba comprometendo o seu trabalho, o seu nome, por conta do quê? De, às vezes, uma mediocridade de não querer enxergar que tem algo além do seu quadrado. E além do seu quadrado, quem tem ali
Tem os fonoaudiólogos? Tem, inclusive alguns até me interpelam. Mas eu tenho um feedback muito maior com a fisioterapia. Então, quer dizer, dissociar tudo isso... Bom, eu sou suspeito, altamente suspeito para falar a respeito disso, mesmo porque a minha inter-relação com a Dani Biasotto já transcorre anos. Já teve vezes de eu ligar para ela, né? Falar, Dani, olha, eu estou aqui, eu preciso de uma orientação sua. Você está onde? Ah, Vitor, eu estou aqui no calçadão em Fortaleza, tomando água de coco. Do que você precisa? Eu falei, não, tudo bem, tudo bem. Daí um dia, ela também precisou de mim. Aí teve troco, teve troco. Foi assim ou não foi, Dani? Foi, um cachorro. Mas é isso, sabe? Eu acho que é importante tudo isso. Olha, com todas as intempéries que nós tivemos nas nossas transmissões, nós estamos com uma audiência fantástica. Eu estou muito feliz. Para você ter uma ideia, na primeira interrupção, nós tínhamos 468 espectadores e com 90, mais ou menos, participantes direto. Agora, quando a gente encerrar, eu vou printar a tela e vou mandar para você. Você vai ver a quantidade de espectadores. Então, eu acho que, por um lado, se a Covid fez a gente nos enclausurar, por outro lado, está abrindo a mente das pessoas para um novo horizonte, sabe? Esse horizonte que a gente já percebe pelo fato desse vínculo bem interessante, bem harmonioso, profissional que a gente tem, e a gente está fazendo exatamente isso, esse caminho, para falar para vocês, olha, fisioterapeutas, avaliem a boca, avaliem a condição de plano oclusal, converse com o dentista, de repente fala para o paciente, o fisioterapeuta, colocar aquele afastador de língua que o otorrino coloca, põe o paciente para morder, pede para ele ficar olhando, vê se ele vai estar assim, 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 como que ele vai estar. Então, às vezes um único palito de dente para o fisioterapeuta já pode ajudar bastante para ele falar, opa, peraí, eu preciso do cirurgião dentista aqui também. E o dentista, a mesma coisa. Por exemplo, com essa dica que ela te falou, da radiografia, da teleradiografia lateral, na condição postural, funcional, na de flexão e de extensão, você do nada, você já com essa aula, você já ganhou tudo. Você já ganhou ali um diagnóstico maravilhoso que você, para o seu paciente, você dentista, para o seu paciente, vai falar, puxa vida, nossa, olha o que ele descobriu. Ele que só mexia com restauraçãozinha, está me trazendo equilíbrio e vai me mandar para alguém que vai me corrigir tudo isso. Eu acho que é isso que é importante, sabe, Dani? As pessoas se despertarem para uma nova odontologia, para uma nova fisioterapia. Mas sabe, Victor, eu vejo assim nos cursos, né? O curso que eu ministro junto com a Aitana, a gente faz isso sempre em julho. E uma das coisas que nos surpreende são os dentistas procurando, né? Para fazer o curso, não para atuar como fisioterapeuta, imagina, mas para que possa entender essa nossa visão, que às vezes não tem o contato direto, mas a gente quer estar indo no curso para que a gente possa entender essas relações, para que a gente possa avaliar o nosso paciente e que a gente possa encaminhar para um fisioterapeuta. Então, é muito legal porque assim, eu sei que existe ainda muitos dentistas que não têm esse conhecimento do nosso trabalho, do quão importante ele é. E eu falo que assim, eu posso estar velhinha, caquética, eu vou estar continuando falando sobre isso, porque é muito importante, é muito importante. E é legal, assim, em cada canto que você vai, que você fala e que você acaba atingindo um número maior de profissionais, seja dentista, seja fisioterapeuta, mas falando para o dentista, quando eu falo em APCD, é muito legal porque parece que faz um clique. Exatamente. Porque todo mundo conhece, né? E o detalhe, sabe que é interessante? É que em cada curso que a gente faz, a gente acaba descobrindo que
alguma coisa nova você traz. Sim. Você sempre traz, hoje, por exemplo, seguramente, algum dentista dessa relação toda de pessoas que estão nos assistindo e os que estão apenas, alguns que estão nos participando, seguramente tiveram e anotaram alguma situação que eu pedi. Ala, nós estamos com 30 segundos. Manda um beijo para todo mundo, Dani. 20 segundos. Beijo, beijo. Obrigada. Amei, Vitor. E desculpa, minha internet. Nada. Olha, foi um prazer ter você. Nós vamos fazer outra dessa. E, olha, de coração, muito obrigado mesmo. Você é linda demais. Muito obrigado. Bem. Tchau, pessoal.